Camada 3. Autoconhecimento. Investigando a si mesmo. A terceira camada da sua identidade é o autoconhecimento, que diz respeito a você. Trata-se do que Deus falou para Abraão em Gênesis 12:1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A tradução em hebraico é diferente, e a primeira parte é chocante, Leshi Leshá, que significa saia para dentro de si mesmo. Autoconhecimento. Quando Deus dá a Abraão a instrução para sair da sua parentela, isso significava romper com o que as pessoas tinham falado sobre ele, o que certamente distorcia sua autoimagem. Eu imagino o Senhor falando assim: é o seguinte, você é um cara covarde e jamais tomaria essa iniciativa por si mesmo, mas faça o que estou falando. Quando você obedecer, eu vou romper esses seus limites junto com você e te mostrar quem te criei para ser. Será que você dá conta de ouvir a voz de Deus falando agorinha Leshi Leshá? Estou com você nessa. Em toda a história, Abraão agiu como um covarde. Como homem com esse tributo se torna pai de fé, somente rompendo seus limites. Deus já o enxergava assim e não via as dificuldades que ele tinha. Aprenda este código. O Senhor não olha para suas dificuldades. Ele não está nem aí para isso, pois o vê renando. Ele não se importa com a sua fase agora. Não acha que você seja um coitado. Não fica olhando para suas limitações, que são só suas. Estão apenas na sua cabeça e é você que as inventa. Ele olha para você do reino e fala: pode ir, que eu estou te vendo daqui e estou com você. Chega de balelas. Autoconhecimento é pular para dentro de si. Existem vários caminhos para você trilhar. Para frente, para trás, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para vários lados. Há 360 graus de direção. Mas aprenda uma coisa, só há um caminho necessário, que é para dentro de si mesmo. Jesus mora dentro de você, por isso ele é o único caminho. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. Se Cristo mora dentro de você, por acaso você já lhe perguntou o que ele está fazendo aí? Saiba que é do seu interior que tudo flui na sua vida. O fato de você não romper com suas limitações tem a ver com não olhar para dentro de si. Enquanto não fizer essa viagem interior e se encontrar com o Criador, você não vai ser destravado nem destravará os outros. É dentro de você que está a chave. Abraão, mesmo já tendo experiências poderosas com Deus, não destravava. Então o Senhor lhe deu uma instrução e disse: agora vai lá e aprende. Abraão, ele teve de fazer besteiras na vida para ir se destravando. Uma das coisas mais chocantes da história desse pai de fé é que Deus mandou que ele saísse de onde estava para um lugar que só lhe seria indicado durante o caminho. Se o Eterno falasse para ele ir para o pior lugar da terra, você acha que ele iria? Seria como mandar você sair do seu país para outro com uma realidade econômica inferior à do seu. O Brasil é próspero. É a nação que tem mais commodities do mundo. Temos cidades aqui como Goiânia, a minha terra, que tem um PIB superior ao de muitos países. Imagine que você recebeu uma instrução para sair de Goiânia e ir para o Afeganistão. Você não iria de jeito nenhum. Por isso, Deus não mostrou para Abraão onde ele iria. Quando o Senhor mandou Abraão sair, dizendo que mostraria o destino, estava afirmando que a prosperidade não tem a ver com o lugar, mas com quem você é. Deus mandou Abraão sair da Mesopotâmia, que era o local mais próspero na época, como os Estados Unidos de hoje, e o enviou para Canaã, que era uma terra de maldição. Deus está falando que quem carrega prosperidade é você. Quando entendemos isso, o lugar que tocamos com nossos pés ou mãos prospera. Vou explicar novamente. Primeiro, siga o caminho para dentro de si. Depois,
Rompa com as limitações que criaram na sua cabeça e que você acreditou. Na hora em que você encontrar o rio de águas vivas que está dentro de você, ninguém será capaz de paralisá-lo. O lugar em que você estiver irá prosperar. Essa camada para mim é a mais bruta que existe, porque nela ninguém pode fazer nada por nós. Na camada 1, Deus o define. Na 2, seus pais, familiares ou professores o definem. Na 3, ninguém vai falar nada. Você vai ter que fazer seu caminho por decisão própria. Grave isto. Camada 1. Deus falou. Camada 2. Meus pais, parentes e professores falaram. Camada 3. Ninguém vai falar nada. Você vai ter que fazer. Rompemos limites com ações e não com palavras. Vai lá e rompe. O limite é uma barreira que vai exigir uma ação para ser retirada do seu caminho. Você só terá autoconhecimento e descobrirá o poder que está dentro de você quando romper as barreiras com atitudes práticas. Se você perguntar para um grupo de pessoas quem já ultrapassou a marca de R$1 milhão em patrimônio, poucos terão uma resposta afirmativa. É curioso observar essa situação sob a ótica da Bíblia Sagrada, porque ou a Bíblia inteira está errada ou as pessoas estão mentindo. A Escritura fala que Deus é dono do ouro, da prata e de toda a riqueza. Quando Salomão orou por sabedoria e foi atendido, se tornou o homem mais rico da terra. No livro de Apocalipse fala que as ruas da Nova Jerusalém são de ouro, o trono de Deus é revestido de ouro. Então, há alguma coisa errada com você, que ainda não tem um patrimônio. Não estou falando de ser milionário, porque ser rico é muito mais do que ter dinheiro. Existem pessoas que acham que o rico não vai entrar no reino dos céus. E se você pensa isso, precisa quebrar essa crença de pobreza que lhe venderam como uma verdade. O versículo bíblico que faz menção a essas palavras do próprio Jesus era uma advertência ao entorpecimento da alma provada pelo dinheiro. Jesus só pegou no pé do jovem rico porque Deus dele era chamado Mamon e o dinheiro dele não tinha um propósito. Isso é tão verdadeiro que quando o jovem rico disse que cumpria os 10 mandamentos, Jesus fez um teste com ele, mandando que desse tudo o que tinha e ele não o fez. O primeiro mandamento é amar a Deus. O jovem rico amou a Deus chamado Mamon, que é Deus do dinheiro, e não a Jesus, que estava na frente dele. Se amasse o mestre, teria obedecido e dado as suas riquezas aos pobres sem se incomodar. Existem muitas crenças que limitam o seu avanço nesta terra. Se você não romper com elas, vai acabar com a sua vida. Trago outra crença que você aprendeu dentro da igreja. Maior é o que serve. Esta é outra frase do próprio Jesus. A maioria dos cristãos a interpreta de forma errada, pensando que precisa varrer o chão por toda uma vida, porque maior é o que o serve. Ou que precisa se submeter a líderes eclesiásticos autoritários para ser grande no reino de Deus. Isso é um engano que tem travado a vida de muitas pessoas que conheço. Maior é o que serve. Significa crescer em graça, sabedoria e entendimento, e servir famílias, cidades, nações, servir o mundo inteiro com um propósito. Ser maior significa crescer em servidão. Os melhores servidores do mundo servem a muitos. Quando você fica travado por 10 anos servindo a uma única pessoa em um único local, você se torna ultrapassado e obsoleto, e certamente está fazendo alguma coisa errada. Você precisa romper para servir a um número de pessoas ainda maior. Em 2005, eu tinha um problema com gagueira. Era só eu me sentir pressionado que ficava gago. Se eu tivesse ficado na minha e me conformado com aquela limitação, eu seria gago até hoje. O meu rompimento foi entrar em uma vaga de instrutor de treinamento numa grande empresa de telecomunicações, onde trabalhei por 8 anos liderando muitas pessoas. O que me fez destravar foi ter sido desafiado por um colega que me disse: "Se enxerga, cara. Você não vai dar conta desse trabalho.
Aquela fala mexeu comigo de tal forma que eu disse para mim mesmo: agora eu vou. Na hora do processo seletivo, eu me esqueci de virar gago. Acredito que o Criador proporcionou aquela situação por um motivo. Eu tinha que romper aquela limitação dentro de mim, senão não estaria onde estou. Não acredite nesse papo que às vezes alguns falam para você como: um dia você estará em um palco falando para muitas pessoas, ou Deus quer te levar para as nações. Deus já lhe deu as nações como herança. Mas se você não romper o que está aí dentro, não irá a lugar nenhum. Se você falhar, fique em paz, pois isso se chama humanidade. Se assistir alguém que não falha, tem algo de errado. Essa pessoa é uma fraude. Falhar é parte do processo. Eu, Pablo Marçal, nunca vi um cristão que não falha. Já vi muitos que têm pose de super-herói, mas todos falham. A graça do Evangelho é que Jesus não está preocupado com o seu pecado, com as suas falhas. Analisando as histórias bíblicas sobre homens que fizeram grandes coisas em seu tempo, vemos que eles cometeram muitos pecados, mas Deus nunca focou nas falhas. Ele focava na amizade. É o homem quem corre e se distancia do Senhor quando peca, assim como Adão se escondeu dele depois de ter desobedecido, comendo o fruto que não podia. Você pode ter encerrado este capítulo com a pergunta: o que eu preciso fazer, Pablo? A resposta é: mergulhe dentro de você e descubra tudo que o Criador colocou aí. Encontre esse rio de águas vivas que está represado em você e o deixe fluir, romper, extravasar. Esse é o segredo da terceira camada. Camada 4. Seu consciente intelectual. Tomada de decisão. É o seu desenvolvimento complexo de raciocínio, a parte química do seu corpo, o cérebro. É uma parte importante da sua identidade. Representa o seu consciente intelectual. Você jamais poderá confiar 100% nele, mas terá de desenvolvê-lo, pois é a sua capacidade intelectual que determina suas tomadas de decisão. São estas as suas escolhas, que vão impulsionar as atitudes necessárias para destravar a sua vida e fazer com que o rio que está dentro de você continue fluindo. Quando observamos a forma como Jesus se relacionava com as pessoas, vemos que ele sempre promovia a pergunta em seus diálogos. Isso ativava o raciocínio, o cérebro dos seus ouvintes. Logo, você precisa treinar o seu cérebro, pois quando ele não é treinado, você não desenvolve a capacidade de pensar e tomar decisões por si mesmo e sempre será manipulado pelos outros. Grave isso. Pessoas que tomam decisão não vivem por condição. A quarta camada da sua identidade só pode ser rompida quando você treina seu cérebro. Não há outra forma. Ir para a escola talvez tenha sido uma experiência muito ruim para você, mas o lado bom é que você aprendeu a ler e fazer contas. Dessa forma, seu cérebro já estava sendo treinado e para tomar boas decisões, você precisa fazer com que lhe obedeça. Somos corpo, alma e espírito, e desenvolver o cérebro é fator importante para um trino saudável, pois o corpo é uma dessas esferas e o cérebro faz parte dele. Muitas pessoas possuem a crença equivocada de que o cérebro não presta, já que ele está no corpo. E o corpo é a carne, e a carne não presta para nada a não ser para distanciar o homem de Deus através dos prazeres desta vida. Não foi isso que você ouviu a vida inteira? No Éden, o nome dado era corpo, e hoje, aqui na Terra, nós chamamos de carne. Foi Deus quem nos deu este corpo para uma boa finalidade. Nós é que não usamos de forma devida. Seu cérebro é uma máquina que precisa saber usar, embora sempre o conduza para o pecado. Tecnicamente, o cérebro o inclina para o pecado porque tem um viés cognitivo chamado raciocínio pendendo para a esquerda, que é o lado da razão. As coisas que são espirituais não transitam nesse lado, mas no direito, que são as emoções. É por isso que na Bíblia Sagrada está escrito:
O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Eclesiastes 10:2. As pessoas leem a Bíblia uma vida inteira e não conseguem entender o significado desse versículo, que se refere simplesmente ao lado do seu cérebro que está dominando a sua vida. Quem escreveu a Bíblia nunca entendeu de neurociência, mas o pai que inspirou os escritores sempre entendeu. Afinal, é o Criador de todas as coisas. O que a Bíblia está dizendo é que, se você quer andar somente usando a sua razão e o seu raciocínio, você é um tolo. Uma pessoa que leva um tapa no rosto usando somente seu lado esquerdo do cérebro, com certeza vai querer bater de volta, revidar. Entretanto, Jesus ensinou a não reagir dessa forma. Pelo contrário, Jeová disse: dê a outra face. Se alguém pedir-lhe para caminhar 1 milha com ele, ande 2. Só pode dar esses conselhos alguém que tem sabedoria, que usa o lado direito do cérebro. Pode ser que não revidar não faça qualquer sentido para você, mas eu quero desafiá-lo a começar a ter atitudes loucas como essa e a experimentar o poder do amor e da obediência. Eu, Pablo Marçal, garanto que algo extraordinário vai acontecer na sua cabeça. Você vai começar a destravar sua mente para ver as coisas num nível de sabedoria que poucos experimentam. Só para você entender o princípio, Jesus nunca cometeu pecado e veio à Terra para pagar pelos erros de toda a humanidade. Quer coisa mais louca e surpreendente do que essa? Mais de 2000 anos depois, estamos nós falando dele e vivendo nos princípios que ele ensinou. Naquela época não tinha internet, ou seja, ele não ficou famoso do dia para a noite. Jesus foi e ainda é o cara. Para desbloquear esta camada, você vai ter que botar o seu cérebro para funcionar utilizando os dois hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo, de modo a aprimorar sua capacidade de tomar decisões. Estas muitas vezes serão consideradas loucura para quem não está na mesma frequência que você, mas vão levá-lo para outro nível de resultados.